Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Elvia Martins, sou psicóloga infanto-juvenil, idealizadora e responsável pelo Belo Desenvolver. Hoje a minha proposta de diálogo, de levar informação para vocês, é sobre o desenvolvimento da linguagem. E dando maior ênfase ali à primeira infância, principalmente o primeiro ano de vida. A gente vai passar um pouquinho mais do primeiro ano de vida, mas a nossa pegada hoje é para falar da linguagem que oportuniza o diálogo, a conversação, o fluir da fala. Então, a gente tem esse cuidado hoje para da leitura também, né, que é uma discussão muito nossa nesses últimos tempos, é o processo de alfabetização, a questão da leitura e da escrita, porque a gente já entende, já sabe que a leitura antecede a escrita, mas ambas estão intimamente relacionadas. Não tem como eu pensar a escrita sem a leitura e não tem como eu pensar a leitura sobre a escrita, porque tudo isso está dentro do nosso processo cognitivo e envolve diretamente diversos outros domínios do nosso desenvolvimento enquanto pessoa, ser humano, da nossa própria espécie. Então, olha só, a proposta, como eu falei, a proposta de hoje é conversar sobre o desenvolvimento da linguagem, isso já ficou devidamente claro, só que eu decidi fazer assim, um compartilhamento de tela para entender melhor a nossa o que eu quero explicar para vocês. Eu acho que fica mais, acho que didático, né? Fica mais prático de você visualizar o que eu estou dizendo e entender, até para fazer anotação também, eu acho que fica bem mais prático. Porque eu entendo que aqui no Instagram do Belo Desenvolver, nós temos mães e profissionais, profissionais e mães e pais, então eu decidi fazer nessa pegada aí para poder atingir, né, da melhor maneira possível a todos. Eu vou compartilhar minha tela com a apresentação que eu fiz para a gente e eu acredito que fique mais claro, tá? Deixa eu voltar aqui, porque não é essa tela. Oxe, menina, volta. Voltou. Mas, menino, deu até um spoilerzinho do que ia ser a próxima parte. Eu desci um pouco a imagem para que vocês fiquem, o olharzinho de vocês fique mais voltado para a exposição do que eu vou conversar com vocês. Então, olha só, a gente sabe que, na verdade, nós temos uma grande preocupação com o processo de leitura, aquisição da leitura, da escrita, dentro do processo de alfabetização. A gente sabe que isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, é o processo de escolarização, de alfabetização, sim, propriamente dito, associado ao letramento, porque são duas coisas distintas, a gente já até conversou sobre isso em outras oportunidades. E para que isso fique bem mais claro, eu achei por bem, até como meio de alerta, meio de orientação para pais, profissionais, para a gente entender que, para uma criança chegar ao processo de leitura, propriamente dito, e até a escrita, alguns passos são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Então, entra a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Ainda na barriga da mãe, a criança não, o bebê. Eu vou até me policiar para, quando eu falar de período gestacional, não falar em criança e sim bebê, para não causar nenhuma má interpretação. Então, assim, quando o bebê está na barriga da mãe, estudos comprovados, eles apresentam uma capacidade de ouvir, sabe? Eles têm uma capacidade de ouvir. Então, tal que a gente até instrui mães e pais a conversarem com os bebês, já falar o nome, cantar, botar musiquinha para ouvir, contar história, porque ali você, além de, o principal nessa situação é você desenvolver o vínculo com o bebê para mais à frente, após o nascimento, isso está mais fortalecido e trazer uma certa tranquilidade. Estudos comprovados, inclusive, retratam que quando a mãe e o pai conversam com o bebê, quando estão na barriga, eles apresentam uma certa
o comportamento mais quieto, o sono dele é mais tranquilo após o nascimento, são bebês mais receptivos, são bebês mais calmos. Então, esse estudo que foi feito pela Universidade de Harvard traz essa perspectiva muito clara para a gente. Outra coisa que vale destacar, aliás, eu tenho até uma sugestão. Tem um documentário no Netflix que você encontra com facilidade, até no YouTube também você encontra Começo da Vida. Acho que vale a pena dar uma olhadinha, que é bem legal, sabe, gente? Então, voltando para cá. Após... não vou falar do nascimento, vou falar dessa estrutura aqui que eu coloquei para vocês, que eu estou passando o curso. O desenvolvimento da linguagem, ele tem um curso a ser seguido. Então, se esse curso tem a ser seguido, ele nós devemos ficar atento, ele envolve necessariamente alguns mecanismos que nós estudamos em separado, mas, contudo, eles estão interrelacionados. Então, o desenvolvimento fonológico, que está relacionado ao sistema de sons, que tem a ver com a consciência fonológica, que é a produção do som na emissão da fala, né? Aí a gente pode separar por vogais, pode separar por consoante, pode separar por sílaba, por palavras, então essa fluidez. Aí eu tenho um desenvolvimento lexo, que é a formação da palavra propriamente dita, e tem um desenvolvimento morfossintático que tem a ver com a gramática. Então aí a gente olha a questão da ortografia, olha a estrutura gramática da frase, do texto, então isso tem muito mais a ver. Essa parte aqui, a gente caminha um pouco, o desenvolvimento morfossintático, ele tem a ver com as partes anteriores, que é a produção do som, o desenvolvimento fonológico, tem a ver com o desenvolvimento lexo e que finaliza na estrutura morfossintática. Isso é o que está relacionado ao desenvolvimento da linguagem. No primeiro ano de vida da criança, que é considerado uma fase mais pré-verbal, não é que seja uma fase mais pré-verbal, é uma fase pré-verbal do desenvolvimento da criança. Nessa fase em especial, pré-verbal, o que a gente está falando do primeiro ano de vida? A gente está falando dos 12 primeiros meses de vida da criança, que nós poderemos dividir didaticamente em 4 times de 3 meses. Então, de 0 a 3 meses, 3 meses a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Então, nesses 12 primeiros meses de vida, a criança ela tem ganhos concretos no seu desenvolvimento de forma global. Lembra que eu falei para vocês em outras oportunidades que não tem como a criança primeiro desenvolver a habilidade primeiro desenvolver psicomotor, depois ela físico-motor, depois ela desenvolve o cognitivo, depois ela desenvolve psicossocial, depois ela desenvolve percepção e sensação. Não é. A gente entende que tudo isso está junto, tudo isso está acontecendo bem orquestrado, é um processo acumulativo, é um processo sequencial, então a criança ela apresenta isso de maneira global. Quando a gente isola para efeitos de estudo, de melhor compreensão e até para saber quais são os estímulos que pode ser dado para cada área dessa, para que ela venha acontecer da melhor maneira possível. Quando eu falo do período pré-verbal, é a hora que eu acho bem interessante conversar com a mãe, com os profissionais, com os pais, e isso eu levo até para a minha vida enquanto mãe também, que essa criança ela precisa ouvir a sua língua nativa. Então, quando a criança ela nasce, é muito oportuno que converse com a criança, que fique naquele diálogo, que tudo que você for fazer com a criança, você possa conversar com ela, você pode... eu fazia muito uma coisa com a Maria Eduarda e adotei isso para a Ana Rebeca, porque foi bem legal. Toda vez que eu ia, por exemplo, que eu ia colocá-las para dormir, eu dizia, olha, mamãe agora vai botar vocês para dormir, o soninho gostoso, não sei o quê, vocês vão sonhar com o rio de leite. Então, era um diálogo que nos aproximava e eu percebia que elas ficavam muito atentas ao que eu falava. Em alguns momentos, elas mexiam os bracinhos, esboçavam um sorriso. Com o passar do tempo,
que elas passaram a ter mais entendimento do que eu dizia, aí vinha uma resposta ao que eu mencionava para elas. Quando eu ia dar banho, eu digo, agora é a hora do banho, agora chegou a hora do banho da princesa, e na princesa tem uma banheira, essa banheira na verdade é uma piscina, então eu criava todo um enredo de diálogo com elas, mesmo elas não esboçando em forma de palavra, mas em comportamento gestual e devolutiva, no olhar, eu conseguia perceber isso nela. O que é fundamental é isso? Para fortalecer, nem fortalecer, para imprimir a ideia do repertório vocabular. Então, quanto mais essa criança ouve a sua voz, a sua língua nativa, melhor é para o seu desenvolvimento da linguagem, melhor é para o desenvolvimento fonológico dela, que tem a ver com o sistema de sons. Então, nessa fase pré-verbal, a criança O que é a fase pré-verbal? É a que antecede a verbalização propriamente dita, a fala. Só fazendo uma pontuação aqui. O profissional mais habilitado para fazer a avaliação da fala, de atraso de fala e intervenção é o fonoaudiólogo. Mas, assim, quando a gente fala de psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, todos nós que lidamos com criança, que trabalhamos diretamente com criança, nós precisamos desse conhecimento para daí, então, desenvolver as atividades que nós precisamos desenvolver, cada uma na sua estação profissional. Para a orientação dos pais, é oportuno mencionar que a criança precisa ser estimulada e ela é estimulada através da fala, e essa fala precisa ser uma fala regular. E essa criança, quanto mais ela ouve a sua língua nativa, melhor é para ela. Isso aí eu garanto para vocês. E isso vai ficar claro para você no próximo slide, que eu vou falar dos marcos, né? Então, desculpem. Então, introdutoriamente, a gente trabalha com os domínios fonológicos e o domínio léxico, que é o sistema de som, e o sistema léxico. Dando sequência aqui à explicação, eu venho para essa outra aqui. Aí eu vou sair daqui e vou para cá. Acho que fica legal aqui também, tá? Então, vamos lá. Nesse desenvolvimento da linguagem, a primeira questão que a gente precisa parar, pensar e observar é que a familiarização com os sons das palavras e, posteriormente, a criança ela atribui significados a elas. Primeiro, o que vai acontecer primeiro? Primeiro, ela vai se familiarizar. Como é que ela vai se familiarizar? Ela ouvindo. Então, quando você fala para a criança que isso aqui é um lápis, você vai falar para ela, vai apontar para ela e ela vai entender que isso é o som, ela vai relacionar, ela vai significar posteriormente, mas ela primeiro precisa entrar em contato com isso. A mesma coisa acontece quando a gente fala da água. Você quer beber água? Agora você vai banhar. Então, primeiro você introduz a criança no que diz respeito à sonoridade das palavras, para que ela possa entender o que tem ao seu redor, para depois ela atribuir um significado a isso. Primeiro, a criança, quando ela começa a falar, ela não fala a palavra. A grande maioria das crianças, isso acontece realmente, faz parte do processo dela de desenvolvimento, ela não fala a palavra como ela é. A água, ela fala aca, ela significa, ela dá um nome para o objeto, para a situação, para a pessoa. É engraçado que a Ana Rebeca, quando ela estava aprendendo a falar, tinha uma palavrinha que eu achava muito engraçada, cavalo. Ela conseguia falar a palavra mais difícil do que a original, ela chamava vagalo. E não tinha quem tirasse dela essa palavra vagalo, era vagalo, vagalo e ponto final. Com o passar do tempo, ela foi entendendo. O que é oportuno a gente fazer? Quando a criança ela fala, ela nomeia algo que não é a nomeação correta. Você pode trabalhar dando a devolutiva falando a palavra correta. Então, mamãe quer água. Então, ela quer dizer assim, você pode trabalhar com a criança assim, você quer água? Então, você pode, né, devolver introduzindo a palavra correta.
Aqui, no recém-nascido, que é essa criaturinha aqui que acabou de nascer, ele é capaz de perceber a fala, ele é capaz de perceber a fala, isso é algo extremamente importante para que a gente saiba, chorar e dar algumas respostas ao som que ele ouve. Então, se ele é capaz de perceber a fala, se ele é capaz de ouvir e perceber a fala, mais à frente ele vai apresentar determinados outros comportamentos que diz respeito à linguagem propriamente dita, né? Então, olha só, quando eu falo que o bebê ele é capaz de perceber a fala, é uma excelente oportunidade para que a gente desenvolva um comportamento de fala com a criança, com o bebê, que você pode conversar, você pode contar histórias, você pode botar música para ele ouvir, mas isso tudo a seu tempo, que eu vou já falar uma coisa para vocês bem legal. Então, essa vocalização inicial é o choro. Então, o choro ele é uma ótima oportunidade para a criança de comunicação. E esse choro ele tem diferentes intensidades. Com o passar do tempo, a mãe, o pai, o cuidador acaba entendendo qual é a sonoridade desse choro, né? O que ele representa? Se é um choro de sono, se é um choro de fome, se é de dor, se é aquele choro que faz a gente pegar, ficar ali acolhendo no braço, cantando. Então, o choro ele tem tudo a ver com a possibilidade de comunicação, porque o bebê ele não vai dizer assim, olha, o recém-nascido não vai dizer assim, olha, eu estou com fome, traz a mamadeira para mim, ou então, eu estou com fome, dá o peito. Então, assim, não tem como, ele ainda não tem amadurecimento, não existe essa possibilidade, né? Então, o choro é uma vocalização inicial. Aí nós ficamos muito atentos a esse choro, porque com o passar do tempo a gente acaba reconhecendo o que é que significa cada choro. É impressionante como a gente consegue compreender. E ele nos chama a atenção, né? O recém-nascido acaba nos chamando a atenção para ele, nesses 3 primeiros meses de vida. Então, esses marcos aqui que eu vou colocar para vocês são marcos interessantes para a gente estar atento e até verificar a questão da estimulação. Então, no nascimento, recém-nascido é capaz de perceber a fala, chorar, dar alguma resposta ao som. Então, ele começa a perceber de alguma forma o ambiente. Entre 1 mês e meio e 3 meses, ele arrulha e ri. É muito engraçado quando ele começa a arrulhar e rir, que é uma emissão assim, de um sonzinho, é muito engraçado. E o ri também, que é aquele sorrisozinho mais gostoso que a gente consegue entender. Ele, Jesus, foi para onde, pai? Volta. Com 3 meses, ele brinca com os sons da fala, a criança ela fica... Aí ela faz o movimento da boca, ela fica brincando, blá, 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 blá. É esse mais ou menos esse som. Eu já sou adulta, estou pagando os micos aqui, então não é a mesma coisa, mas é só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Com 4 meses e meio, 6 meses, ele começa a armazenar padrões sonoros na memória e ele fica ligado aos sons, som e significado, principalmente ao seu nome e o nome dos pais. Então, ele começa a relacionar o nome dele a ele começa a relacionar o nome do pai, da mãe, a figura do pai e da mãe, ele começa a relacionar o nome dos objetos ao objeto. Então, isso ele começa a criar padrões de memorização dos objetos, dos sons que eles têm acesso, né, à escuta. Então, por isso que é importante você sempre conversar com a criança. Ele não entende, mas lembra que ele precisa desse repertório, ele precisa dessa estimulação para que mais à frente a fala possa vir a acontecer. Então, ele é gradativo. Entre 6 e 10 meses, de 6 a 10 meses, ele balbucia. Ele balbucia uma sequência de consoantes e vogais. Não é que ele conheça as consoantes e as vogais, não é isso. É porque, como ele já tem esses padrões sonoros de memória, ele começa a utilizar isso de alguma forma no balbuciar. E aí vamos aqui
Pronto, deixa eu tirar aqui, agora eu venho para baixo. Então, venho aqui. Então, eu continuo eu mantive aqui essa história da familiarização dos sons, para a gente poder ter acesso a isso. Entre 6 e 12 meses, eles reconhecem os sons básicos da própria linguagem e começam a entender as regras dessa linguagem, dessa linguagem posta. Entre 9 e 10 meses, eles imitam sons, que é muito interessante. Você começa a perceber entre 9 e 12 meses que ele começa a utilizar, fazer o uso gestual na comunicação, e essa comunicação também ela se estabelece socialmente. Esse uso gestual é quando ele faz uso da fala, junto da produção sonora, junto com o gestual. Então, ele pode simplesmente, se ele quer pegar esse amarrador de cabelo aqui, que eu tenho aqui, né? Ele quer pegar. Ele pode apontar, ele pode pegar você e levar até lá. Enfim, ele pode fazer uso gestual para a comunicação. Entre 10 e 12 meses, ele perde a capacidade de discriminar sons que não são da sua própria língua. Então, aquela história de uma segunda língua, né? Ele perde na questão de discriminar, não é que ele não fique mais apto a aprender, é porque não vai, ele começa a voltar-se para a sua língua nativa. É a hora que a língua nativa ela se consolida para esse bebê. Entre 9 e 12 meses, ele diz a primeira palavra, e essa primeira palavra geralmente é mamã, papá, ou ele nomeia algum objeto. Entre 10 e 14, ele utiliza alguns gestos sociais na comunicação dele. E entre 10 e 18 meses, ele diz palavras isoladas. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse percurso que eu trouxe? Eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Quanto mais cedo você introduzir o comportamento de fala com esse bebê, quanto mais cedo você introduzir leituras, melhor será para o repertório vocabular, melhor será para a aquisição da fala, melhor será para a aquisição da leitura, melhor será para a interação social dessa criança. Então, estudos apontam que você pode até fazer leitura com essa criança antes de 8 meses, mas a partir de 8 meses, se você fizer uma leitura sistemática, o que é isso? Todo dia ler para a criança, melhor é para a aquisição da leitura. Então, quanto mais você lê, então criar aquele hábito de leitura, o comportamento do leitor, que é assim vamos dizer. Então, você começa a fazer uma leitura diária para a criança, ela começa a compreender melhor o contexto, ela compreende melhor as expressões faciais, ela compreende melhor os cenários, ela compreende melhor as expressões que a gente fala, que eu acabei de dizer, mas as expressões que a gente faz quando está lendo, ela começa a criar estratégias de comunicação, né? Porque isso facilita absurdamente na comunicação dela. Então, quanto mais eu leio, e leio de forma sistemática, diária, melhor será para essa criança. E o que eu tenho? Eu tenho a leitura a leitura compartilhada, que é aquela leitura que eu faço para a criança, mas eu também posso fazer a exposição da criança, a leitura visual, que é quando eu deixo a criança fazer o uso do livro, pegar o livro, se apropriar do livro, folhear o livro, ver as imagens, apontar, você interagir com ela, que é a leitura visual, que é uma forma de leitura. Tem a leitura dialógica, né, que é a leitura onde eu faço para a criança, mas eu também intercalo com perguntas, e isso é extremamente válido, extremamente importante, porque a criança, e você pode fazer a leitura apontada, você pode ler para a criança apontando, porque ela vai observar, ela vai ficar atenta também. Então, essa leitura compartilhada é uma leitura que eu faço para a criança, mostro para ela as imagens, apresento o enredo para ela, pergunto para ela sobre
o enredo, e a criança ela vai participar ativamente desse processo. Primeiro vem a leitura para depois vir a escrita. Primeiro vem todo esse processo que você tem que ficar atento aos domínios da linguagem, e esses domínios é que vai permitir mais à frente eu fazer uma avaliação, você verificar, não vou nem falar de avaliação, porque não é oportuno, não é, a gente não está falando de avaliação, mas verificar o desenvolvimento fonológico, o desenvolvimento léxico, o desenvolvimento morfossintático dessa criança. Então, tem muita coisa para a gente estudar e muita coisa para a gente perceber. O que é que eu posso falar para vocês com muita ênfase? O que é importante para o desenvolvimento da linguagem da criança? É que ela ouça a língua nativa, que ela seja introduzido um comportamento de leitor dela através dos pais e cuidadores. É importante que essa criança, na fase pré-verbal dela, converse com ela, apresente os objetos, que a fala seja muito presente no dia a dia dessa criança. Porque primeiro ela vai ouvir, depois ela vai reconhecer, depois ela vai escrever, enfim, tem todo um processo gradativo aí a ser observado, tá? Então, assim, o que é que eu tenho a dizer para vocês? No processo de alfabetização, diversas são as possibilidades para que a criança venha a aprender. A criança ela está apta a aprender. A criança ela está desejosa por esse mundo e cabe a nós adultos a criarmos condições para que isso venha a acontecer. Então, esse era o papo que eu tinha hoje para vocês, de conversar sobre esse processo de desenvolvimento da linguagem. Em breve eu volto, eu vou criar um sistema de comunicação com vocês frequente, para que a gente possa juntos entender o que é que a gente precisa fazer com as nossas crianças para que elas sejam estimuladas e o desenvolvimento delas aconteça da melhor maneira possível, que é uma frase que eu uso com muita frequência, mas depende de nós, que somos adultos, pais, responsáveis, profissionais, para que essa criança venha a se desenvolver cada vez mais e melhor. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Grande beijo e qualquer dúvida, colocação, estou à disposição, tá bom? Vou dando tchau aqui. Uhul, tchau.